Meu nome é Carlos Antônio Mácia Gottschall. Eu nasci no dia 18 de abril de 1939, na cidade de Santa Maria. Curioso, eu sou santamariense, mas vivi muito pouco nessa cidade. Ocorre é que nessa época meu pai estava trabalhava lá, né? E meus pais foram morar em Santa Maria e eu nasci lá. Mas a minha ligação é principalmente com Uruguaiana, porque é o lugar de onde veio minha mãe. Meu pai era baiano, conheceu minha mãe numa das viagens em Uruguaiana, casaram, e toda a referência assim de infância, de férias, aquela parte lúdica da juventude, eu tenho em Uruguaiana pela ocorrência do parentesco, né? Meus avós moravam lá, meus tios moravam lá, meus primos moravam lá, então tem toda essa ligação. Mas quando meus pais se mudaram para Porto Alegre, eu tinha 5 anos, então eu vivi toda a minha vida em Porto Alegre, toda a minha vida em Porto Alegre. Estudei no Colégio Farroupilha, naquela época era na Alberto Bins, onde hoje é o Hotel Plaza São Rafael. Aliás, o Plaza São Rafael comprou o Farroupilha, depois se mudou aqui para as Três Figueiras e construiu o hotel ali em cima. Lá eu estudei de 1946 até 1957, fiz todo o período lá. Naquela época era ginásio 5 anos, era primário 5 anos, ginásio 4 anos e científico 3 anos. Então foi de 46 a 57. No colégio, eu conheci a Elizabeth, namoro de tempo de colégio, depois casamos, e casamos no ano que eu estava me formando em medicina, em 1963, e temos 3 filhos, 7 netos, uma vida muito boa, graças a Deus, até hoje. Na medicina eu me formei na URGS, na Faculdade de Medicina de Porto Alegre, me formei em 1963. Eu terminei o científico em 57, passei no primeiro vestibular de medicina e me formei em 1963. Uma coisa curiosa, naquela época já existia a Faculdade de Santa Maria. E era comum, naquela época era difícil entrar na URGS, aliás era a única faculdade que tinha em Porto Alegre, o pessoal se inscrevia nas duas, em Porto Alegre e Santa Maria. Mas, devido a Elizabeth, a minha namorada disse, não, eu não vou ficar longe, não vou para Santa Maria, eu vou passar aqui. E realmente não, então me inscrevi só na Faculdade de Medicina da URGS e entrei em 1958. Acho que fiz um bom curso de medicina, porque no fim do curso eu fui classificado em primeiro lugar nas cadeiras clínicas, segundo lugar na classificação geral, e ganhei uma bolsa do governo do estado, que era chamada uma bolsa de premiação acadêmica para os 2 primeiros classificados da turma, que eu usei posteriormente num estágio que eu fiz na Inglaterra. Era uma bolsa de escolha livre, um auxílio econômico para fazer um curso pós-graduado que eu utilizei depois na Inglaterra. Mas no meu curso de medicina, eu já a partir do 3º ano, eu comecei a semiologia médica, que naquele tempo era ministrada pelo professor Rubens Maciel, que era o catedrático. Naquele tempo existiam as cátedras, os departamentos surgiram depois. Foram extintas as cátedras, surgiram os departamentos depois. Mas naquela época o catedrático de Clínica Propedêutica Médica era o professor Rubens Maciel, cuja sede era a Enfermaria 29 da Santa Casa, a famosa Enfermaria 29 da Santa Casa. Eu entrei lá no 3º ano, fascinado pela figura do professor Maciel, que certamente foi a pessoa mais inteligente que eu conheci, maior magnetismo pessoal,
um homem de uma vastíssima cultura médica, humanística e uma inteligência privilegiada que soube criar um serviço com características peculiares para a época, né? O professor Maciel foi o primeiro professor que falou em pedagogia médica na Faculdade de Medicina. Então, o grande pendor dele era o ensino médico, né? Ensino médico. Tanto é que depois ele foi membro do Conselho Federal de Educação, ele foi representante da Faculdade de Medicina na Consum da Universidade. Ele foi um homem toda a vida. Ele foi um dos fundadores da CAPES, é um dos responsáveis por aquele relatório Sucupira da pós-graduação, que rege a pós-graduação até hoje, né? Um homem fantástico. Depois ele esteve no exterior, visitando escolas médicas, com a finalidade de trazer aqui para o Rio Grande do Sul algumas coisas referentes a isso, ao ensino médico. E numa dessas viagens ao exterior, ele foi eleito presidente da Federação Pan-Americana de Escolas Médicas, que tentou criar uma faculdade Pan-Americana de Medicina, da qual ele foi reitor. Era uma faculdade peculiar porque era uma faculdade assim que reunia diversos grupos, né, diversos centros, procurando integrar. Não tinha uma sede fixa, mas procurava integrar diversos grupos latino-americanos de ensino da medicina. Bom, então tem essa coisa assim. Na Enfermaria 29, eu conheci grandes mestres, além do professor Rubens Maciel. Um deles foi Mário Rigato, com quem eu trabalhei por 25 anos. Conheci o Rubem Rodrigues, que depois fundou o Instituto de Cardiologia, né? Conheci o Nilo Medeiros, que felizmente vive até hoje, ainda está vivo o Nilo Medeiros. Grande semiologista, grande clínico, muito me ensinou medicina. Conheci também o Caio Flávio Prates da Silveira, um homem não só versado em medicina, mas também em cultura gauchesca. O Caio Flávio era um grande orador, um grande repentista e um grande conhecedor da cultura, da literatura gauchesca. Tanto é que ele foi membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Letras. Academia Sul-Rio-Grandense de Letras. Bom, na Enfermaria 29, no terceiro ano, desde o terceiro ano eu me apaixonei pela cardiologia e isso aí definiu a minha especialização. Terminei o curso médico, fui fazer residência, fiz residência na Enfermaria 29, porque entre os predicados do professor Maciel esteve também o de introduzir a residência médica no Rio Grande do Sul, num convênio com a Fundação Kellogg, né? Ele foi um dos pioneiros da residência médica aqui em convênio com a Fundação Kellogg. Então eu fiz a minha residência na Enfermaria 29, depois disso fui trabalhar, né? Fui fazer medicina, fui fazer clínica, mas nunca me desvinculei do serviço. Tanto é que durante 7 anos eu fui instrutor voluntário da enfermaria, até que tive a nomeação para a Faculdade de Medicina como professor.